Bom, então como eu estava falando no final do outro vídeo, né, essas corrugações elas servem para intensificar a transferência de calor, né? Então, diversos tipos de configurações são indicadas para situações um tanto diferentes, se tem mudança de fase, se não tem mudança de fase, esse tipo de coisa, né? Se é condensação, se, né, se o escoamento é laminar, por exemplo, tá? Então, nós temos uma flexibilidade de desenhar o circuito das correntes, né, nos trocadores de calor, podendo mexer nas gachetas, tá? No posicionamento das gachetas. Mas o interessante aqui, por exemplo, né, vou voltar um slide, se a corrente, se aqui entre essas duas placas a corrente quente está descendo, né, e quem diz se ela vai passar ou não é o posicionamento das gachetas, nessas daqui anterior e posterior, a corrente fria escoa no sentido oposto, tá? Então isso é bem interessante, tá bom? E outros tipos de placas também, né? Esse foi o trocador que a gente acabou de ver, de placa e armação, né? Mas há trocadores de placas soldadas e trocadores de calor do tipo espiral e tudo mais, tá? Mas todos eles caem nessa categoria de trocador de calor de placas, né? A desvantagem do trocador de placas soldadas ou placas brasadas é que é impossível limpar, né? Porém, ele pode suportar pressões mais elevadas, tá? E aí outros tipos de trocadores de calor de placas, trocadores de calor do tipo tubo aletado, né? Onde o tubo não necessariamente é um tubo circular, né? O tubo pode ser achatado, por exemplo, né? Pode ter um formato quase que retangular. E nós temos diferentes tipos de aletas, né? Aletas de placas, né? Contínuas e aletas radiais aqui, para intensificar a transferência de calor do lado do ar. Tá? Trocadores de calor de sanduíche de placas, né? São encontrados também. Né? Então nós temos aqui diferentes tipos de corrugação para intensificar a transferência de calor, e geralmente essas placas são brasadas, né? E elas são brasadas e posicionadas de tal forma que existe um ângulo de defasagem de 90 graus entre elas, ou seja, se nesses espaços aqui, né, em que é permitida a passagem do fluido, se eles estão posicionados nesse ângulo, digamos assim, né, para a corrente quente, os canais que permitem a sua passagem estão posicionados a 90 graus. Tá? E aqui é só para ilustrar, né, nesse slide, que o coeficiente de transferência de calor do lado do ar, esses trocadores de calor são de fato muito indicados para situações em que eu tenho um líquido trocando calor com gás, né, ou uma substância que muda de fase trocando calor com gás, com ar, né? Então as aletas são um aspecto muito importante desse trocador de calor. Elas são posicionadas no lado onde a resistência é maior, né, a resistência térmica é maior e o ar é isolante, né? Então naturalmente do lado do ar nós vamos colocar mais aletas, e as aletas diminuem essa disparidade, né? Tá? Mas ainda assim a resistência térmica do lado do ar ainda é dominante, como é mostrado aqui, tá bom? E aí nós temos diversos tipos de aletas aqui. Aqui eu tinha falado do tubo achatado, né? Aqui está o tubo oval ali achatado, como a gente tinha mencionado, tá bom? Isso aqui é um detalhe, só para mostrar o número de trocadores de calor que tem no automóvel, por exemplo, né? Não é nada demais, aqui é um trocador compacto. Finalmente, quanto à disposição das correntes, né? Essa é uma classificação ou uma categoria bastante interessante, onde nós podemos ter basicamente passes simples, né? E os chamados passes múltiplos, tá? No passe simples é quando cada uma das correntes perfaz o caminho de uma extremidade à outra do trocador de calor uma vez só. Tá? E nos passes múltiplos, essa é uma das correntes, ou mais de uma, né, as duas correntes, elas perfazem a extensão do trocador de calor mais de uma vez. Tá? Isso vai ficar claro com alguns desenhos que eu vou mostrar aqui. Mas basicamente, né, nós temos para os passes simples
os trocadores de calor de contracorrente, de correntes paralelas, de correntes cruzadas, do tipo split e do tipo dividido. Isso é o que dá para fazer com um passe simples. Tá? Com múltiplos passes, aí nós temos, por exemplo, no trocador de calor casco-tubos, tanto os passes da corrente quente, por exemplo, pelos tubos, tanto os passes da corrente fria pelo casco, né? E por aí vai. A liberdade geométrica ela é maior aqui, tá? Nos passes múltiplos. Então, para, né, os passes simples, o que nós temos, né, daquelas opções são essas aqui, ó. Contracorrente, correntes paralelas, né, quando o sentido das correntes é oposto, né, e isso contracorrente, correntes paralelas quando a corrente quente e a corrente fria entram na mesma extremidade e percorrem a extensão do trocador de calor, né, e saem na outra ponta. Aqui nós temos as correntes cruzadas, né, que é aquilo que a gente tinha dito alguns slides atrás ali, o ângulo entre as duas correntes é de 90 graus, e nós temos o tipo split, né, e o tipo dividido. Então, o tipo split, né, vamos imaginar que nós temos um trocador de calor do tipo casco e tubos. Né? Aqui está a entrada do fluido pelos tubos, né? Aqui a saída do fluido, não importa se é frio ou se é quente, isso não tem nenhuma importância, pelos tubos. E aqui nós temos o fluido que entra pelo casco, né? Ele entra pelo meio, ele se tem uma placa aqui, né? Ele percorre esse caminho, né? Só que ele bate nessa placa aqui divisória, né? E aí ele escoa, parte para cá e volta por aqui, e parte para cá e se encontra por aqui. Né? Esse é o split. E esse é o dividido, onde ele entra, transfere calor, mas aí sai em uma saída dupla. Tá? Então o split tem uma entrada única e uma saída única, mas ele muda de número, né, de correntes dentro do trocador, e o dividido não, ele entra com uma e sai dividido, sai com duas. Tá? Nos trocadores de calor casco-tubos, né, nós podemos ter, por exemplo, e isso nós vamos conseguir explorar bastante até com exercícios aí ao longo da disciplina, tá? Então, esse aqui são os perfis de temperatura, mas isso não importa muito agora, depois a gente vai ter oportunidade de discutir isso aqui melhor. Mas eu tenho, por exemplo, esse trocador tem um passe no casco e 2 passes nos tubos. Um passe no casco porque ele está entrando por aqui, está percorrendo a extensão do trocador de calor e está saindo aqui. Tá? Enquanto que no tubo ele perfaz 2 passes porque ele avança até uma extremidade do trocador de calor e depois ele tem que voltar. Então ele dá 2 passadas. Tá? Ok? Então o fluido que percorreu o tubo, né? A primeira passada ele aumenta a sua temperatura, né, até aquela ponta lá, e na segunda passada ele aumenta a temperatura também. Ele está trocando o fluido ele está trocando calor, com o fluido que está numa temperatura mais alta, que entra aqui pelo casco, né, e só sai lá pela outra ponta pelo casco, tá bom? E obviamente nós podemos ter uma configuração mista também, né, tá? Onde o trocador de calor dá várias, onde o fluido no trocador de calor, no caso o fluido aqui, né, nos tubos, perfaz vários e vários passes ali, tá? E finalmente, né, quanto ao mecanismo de transferência de calor, né? E aí que eu falo que é o momento de nós colocarmos o nosso conhecimento à prova aqui, né? Ou em prática. Que é, por exemplo, né, eu posso ter convecção monofásica em todas as correntes, convecção bifásica em uma ou mais correntes, convecção bifásica em todas as correntes, ou uma combinação de convecção e radiação. Tá? Também é possível em determinados tipos de trocador de calor. Para cada regime desse tipo de escoamento aqui, se é monofásico, se é bifásico e tal, existem metodologias apropriadas para calcular o coeficiente de transferência de calor, e nós vimos algumas delas na nossa disciplina, tá bom? Então eu vou parar por aqui, pessoal, porque logo na sequência a gente começa a sessão 6.1, onde falaremos dos métodos quantitativos para previsão
de taxa de transferência de calor, por exemplo, de condutância global, de temperaturas, né? Ou seja, os métodos de projeto térmico de trocadores de calor. Tá bom?